senador Jorge Seif manifestou da tribuna do Senado sua indignação com os esquerdistas que apoiaram o grupo que promoveu ataques contra civis em Israel. O senador lembrou que o grupo responsável pelos ataques traz em seu estatuto suas intenções violentas e se opõe a tentativas de paz. Seif disse: "É esse tipo de problema que nós estamos enfrentando." Jorge Seif lembrou que muitos membros do governo lulista assinaram no passado um manifesto favorável àquele grupo e sugeriu que retirem seu apoio. Ele disse: "Eu acho que nós temos o direito de errar. De repente, lá atrás ficaram comovidos com a história. É um povo muito sofrido, não há dúvida sobre isso. Mas e agora?" O senador lembrou os horrores ocorridos nos últimos dias e disse: "Esses deputados aqui, majoritariamente do PT e do PSOL, deveriam vir a público pedir perdão para a nação, pedir perdão para Israel e retirar a sua assinatura do manifesto." O senador também comparou a atitude dos lulistas e do Exército Brasileiro em relação aos grupos do Oriente Médio e em relação aos brasileiros que foram presos em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes. Seif lembrou que o exército israelense ofereceu ajuda humanitária quando o Brasil precisou e sugeriu que o exército brasileiro ofereça em retorno sua expertise em prender pessoas. Seif disse: "Aproveito para lembrar o governo brasileiro que na ocasião de os israelenses, o exército israelense esteve aqui, nos ajudando a salvar pessoas. Esses dias, um membro do governo se regozijou dizendo que estava chamando o Guinness Book pela prisão de 1.500 pessoas simultaneamente. Estava se regozijando, se orgulhando de prender pessoas que tinham Bíblia e bandeira na mão. Eu convoco o Exército Brasileiro e o governo federal para que usem essa mesma coragem para prender senhoras e crianças. Crianças foram presas e pessoas de tudo que é idade, de tudo que é lado do Brasil. Convoco esses corajosos, inclusive o Exército Brasileiro, a irem a Israel. Façam a prisão de 1.500 lá. Na verdade, não é só uma convocação, um pedido, mas é uma provocação e um desafio. Não é braço forte e mão amiga? Não se regozijaram por fazer cerco, perfídia contra brasileiros?" O senador rebateu o governo esquerdista e seus braços como MST. "É sempre tempo de nós declararmos a paz, de ajudarmos a pacificação, mas não pode o MST, um grupo que invade terra, que já desrespeita a propriedade privada, ligado umbilicalmente com o governo Lula, que deixa correr solta a questão das invasões de terra, desrespeitando inclusive o artigo 5º em um de seus itens sobre o direito à propriedade privada, mesmo que o Supremo Tribunal Federal esteja relativizando a propriedade privada, mas está aí. Fizeram manifestações pró-guerreiros, ou seja, as senhoras aqui, as senhoras e crianças aqui eram... Entendeu? Mas não derramaram sangue, não tinham arma, aqui não teve nada disso. Mas lá são guerreiros da liberdade." Após uma parte do senador Magno Malta, Seif concluiu dizendo: "Nunca vi na minha vida pombinha da paz, abraço, caixa de bombom, vestir branco ou cantar Imagine resolver alguma coisa. Então, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que o senhor utilize toda a força necessária para destruir aqueles que destruíram, que atacaram inocentes civis. Covardes que sequer atacaram militares, atacaram civis que estavam celebrando a vida num evento." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal.
O ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 27 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, uma boa tarde para o senhor, mas é um momento muito difícil, não só para Santa Catarina, que nós estamos passando enchentes terríveis, já 2 mortos, mas muita destruição material. Então, primeiramente, toda a nossa solidariedade ao meu estado de Santa Catarina, e temos feito aí esforços junto com a Defesa Civil aqui nacional e também do nosso estado. Estivemos hoje também com governadores do Sul reunidos sobre esse tema. Mas, senhor presidente, eu, enquanto cristão, enquanto crente na Bíblia Sagrada, não posso deixar também de fazer a minha manifestação em prol do povo de Israel. Um povo que cedeu, o tempo todo fez gestos em prol da paz. No entanto, apesar de ter sido aqui dito, mencionado por alguns, eu estou aqui, senhor presidente, com o Estatuto do que diz o seguinte num dos trechos, num dos artigos: os judeus nunca ficarão contentes, tampouco os cristãos, ao menos que se siga a religião deles. Saberdes que não há solução para o problema palestino a não ser pela que significa Guerra Santa. Continua o estatuto dele, senhor presidente. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo, uma farsa. O povo palestino é muito importante para que se brinque com o seu futuro. Então, é esse tipo de problema que nós estamos enfrentando. E, senhor presidente, quando o governo federal manda as aeronaves para buscar o seu povo, é louvável, mas não passa mais de sua obrigação. É igual eu pedir voto na rua e falar: olha, vota em mim, que eu sou honesto. Como se isso fosse uma grande coisa, como se não fosse obrigação, senhor presidente, de cada um de nós, como se não fosse obrigação de um governo buscar o seu povo que não tem nem avião, os aeroportos estão fechados. Então, parabéns ao governo, mas não fizeram mais nada que sua obrigação. Se o senhor me falar safe, eu sou um senador honesto, eu vou falar: parabéns, senador, não cumpriu mais do que sua obrigação. E aí, eu gostaria que o líder do governo estivesse aqui, porque essas pessoas aqui assinaram o manifesto próprio, todos do PSOL, todos do PT, todos do PCdoB, Érica Cocai, Fernanda Mexiona, Jandira Fegali, Perpétua Almeida, professora Rosa Neide, Samila Bonfim, Talíria Petroni, Alexandre Padilha, vejam, ministro de Estado, Camilo Capiberibe, David Miranda, Enio Ferri, Glauber Braga, Helder Salomão, Ivan Valente, Nilton Tato, Orlando Silva, Padre João, Paulão do PT de
Paulo Pimenta, outro ministro de Estado, e Zeca Dirceu. Senhor presidente, eu acho que nós temos o direito de errar. De repente, lá atrás, ficaram comovidos com a história, é um povo muito sofrido, não há dúvidas sobre isso. Mas e agora, que entraram numa reunião, uma festa, organizada por brasileiros, e atiraram a esmo de graça, jogaram, senhor presidente, eu vi umas imagens agora que eu tenho vergonha até de publicar nas minhas redes sociais, batendo uma coisa tétrica, terrível. Esses deputados aqui, majoritariamente do PT e do PSOL, deveriam vir a público, pedir perdão para a nação, pedir perdão para Israel e retirarem a sua assinatura do manifesto. E agora, presidente, infelizmente, a gente não quer politizar, mas não tem jeito de não comparar. Isso é com arma, com liderança, incendiando, matando, aprisionando, com armas pesadas, com tanque, com coquetel molotov, com míssil, com fuzil, com granada, com sequestro, com incêndio. Aproveito para lembrar ao governo brasileiro que na ocasião de Brumadinho, senhor presidente, os israelenses, o exército israelense esteve aqui nos ajudando a salvar pessoas. Esses dias, um membro do governo se regozijou, dizendo que estava chamando o Guinness Book pela prisão de 1.500 pessoas simultaneamente, se regozijando, se orgulhando de prender pessoas que tinham Bíblia e bandeira na mão. Eu convoco o Exército Brasileiro e ao governo federal, senhor presidente, que use essa mesma coragem para prender senhoras, crianças foram presas, e pessoas de tudo que é idade, tudo que é lado do Brasil, esses corajosos, inclusive o Exército Brasileiro, aí lá em Israel, façam prisão de 1.500 lá. Na verdade, não é só uma convocação, um pedido, mas é uma provocação e um desafio. Não é braço forte, mão amiga, não se regozijaram por fechar, fazer cerco, perfídia contra brasileiros. Então, senhor presidente, toda a nossa solidariedade, aqui ó, para não dizer que é conversa fiada, está aqui ó. Está aqui, ó. 3 brasileiros por enquanto mortos. Está aqui, onde é que está a câmera? Aqui, ó. 3 brasileiros já encontrados mortos. E Deus queira que não tenhamos mais, mas provavelmente teriam, porque era uma festa organizada por brasileiros. Hanani Gleiser, 23 anos. Bruna Valeanu, 24 anos. Carla Steltzer, está desaparecida, mas parece que já foi encontrada sem vida. E a Celeste Fishben, 18 anos, que era cuidadora de uma criança que também parece, a informação que eu tenho aqui pela assessoria do Magno Malta, que foi também encontrada morta. Senhor presidente, é sempre tempo de nós declararmos a paz, de ajudarmos na pacificação. Mas não pode o MST, um grupo que invade terra, que já desrespeita a propriedade privada, ligado umbilicalmente com o governo Lula, que deixa correr solto a questão das invasões de terra, desrespeitando inclusive o artigo 5º, num de seus itens sobre direito à propriedade privada, mesmo que o Supremo Tribunal Federal esteja relativizando a propriedade privada, mas está aí, fizeram manifestações pró-guerreiros, ou seja, senhoras aqui, Magno, as senhoras e crianças aqui eram terroristas, entendeu? Mas não derramou sangue, não tinha arma, entendeu, Zé Medeiros? Aqui não teve nada disso, mas lá são guerreiros da liberdade. Me concede uma parte? Por favor. Eu espero que essa comoção do mundo é uma comoção de cristãos, de judeus e até ateus, que não creem em Deus,
mas amam seus filhos, amam a vida e amam viver. O ateísmo deles é um problema muito pessoal. Não vou entrar nessa questão. Eu estou aqui na minha mão com um funcionário da Câmara dos Deputados, chamado Said Marcos Tenório, segundo as informações aqui, com um salário de R$20 mil. É assessor da Comissão de Pessoas com Deficiência. Atenção, Lira. Ele posta a foto da brasileira. Esse indivíduo não é brasileiro. Ele foi locado ali por alguém. Seu presidente veneziano, ele posta a foto da brasileira sangrando, sendo levada, está aqui. E ele posta e escreve: e põe um emoji sorrindo, que ela não está sangrando. E põe sorrindo. Soube que os deputados se levantaram na Câmara, tomaram uma posição. Veja onde nós chegamos. Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, sujeito colocado na Câmara, o nome do indivíduo. Said Marcos Tenório. Está lá no Instagram desse indivíduo. Agora, nós brasileiros temos que engolir isso dentro de casa. E ainda o ex-ministro das Relações Exteriores, como é o nome dele? Celso Amorim. Celso Amorim, esse calça frouxa. Ele faz uma declaração absurda, dizendo que fez isso porque é um povo que há anos vem sendo oprimido. É a mesma declaração que ele deu. Você era senador, Zé Medeiros, quando a Bolívia tomou as instalações da Petrobras, invadiu, e ele passou o pano, dizendo que eles tinham todo o direito de nacionalizar aquilo que não pertencia a eles. Você vê o Stedley chamar de bravo. Nós estamos vivendo aqui uma CPMI, eu espero, e aqui eu apelo como crente. Eu sou de confissão evangélica. Eu sou cristão, mas nós somos unidos pela vida, pelos valores, com católicos, com espíritas. A senadora, relatora da CPMI, que é uma cristã, é da Assembleia de Deus, filha de pastor. Veja o que é terrorista, veja o que é terrorista. Agora vê esse tal de Said aqui, recebendo o suor do povo brasileiro, e põe isso de uma brasileira. Onde estão as feministas? Ele foi recebido pelo Padilha. Ah, essa foto é ele com o Padilha, tem 5 dias. Nós vamos passar o pano? Vamos passar o pano? Ou a gente não tem amor à vida, a valores, a princípios? É essa mesma foto aqui, esse sujeito aqui, está com o Padilha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E vem passar o pano. O governo brasileiro não fez nada do que sua obrigação. Eu até agradeci o líder Jacques Wagner, porque me atendeu no sábado e no domingo com relação a tirar os brasileiros, o que o mundo inteiro está fazendo. Nada mais do que obrigação. É revoltante. Senhor presidente, nunca vi na minha vida pombinha da paz, abraço, caixa de bombom, vestir branco ou cantar Imagine resolver alguma coisa. Então, ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que o senhor utilize toda a força necessária para destruir aqueles que destruíram, que atacaram inocentes, civis, covardes, que sequer atacaram militares, atacaram civis, senador Magno Malta, que estavam celebrando a vida num evento, inclusive essa música, hoje eu vi uma reportagem, de que era um evento de música com judeus, com árabes e com cristãos, proporcionado por um brasileiro. Obrigado, senhor presidente.